Alguma vez na vida, eu acho que todo mundo já se deparou com a seguinte situação. Você começa a ler um artigo, geralmente em inglês, e um artigo de alta complexidade, de alto impacto, e chega em um determinado parágrafo em que você não consegue entender. Então, você lê e relê várias vezes, mas não consegue interpretar. Isso acontece muito quando a gente vai ler a parte de material e método, onde você se depara com uma análise estatística ou um tipo diferente de abordagem que você não é tão familiarizado. E então você não consegue entender essa parte. Antes a gente tinha que se debruçar em outros artigos ou assistindo vídeo, outro tipo de situação, outro tipo de abordagem para conseguir entender isso. Mas hoje, com, digamos, a explosão que a gente tem das inteligências artificiais, né, os chatbots, a gente consegue ter um professor, né, um assistente pessoal ali disponível 24 horas por dia, um assistente que não come, digamos que um professor que não se estressa com perguntas bestas ou perguntas que você faça a mesma pergunta várias vezes. Pelo contrário, quanto mais você pergunta, mais ele digamos, fica feliz. O chatbot, né, ou essas inteligências artificiais, como o ChatGPT, ou a inteligência do Bing, ou o Bard, né, que são ferramentas com propriedades semelhantes, a gente consegue aprofundar conhecimento, eles conseguem fornecer comandos para utilização no R, no Python ou outras ferramentas. E quando você quer realmente ter um conhecimento maior de um assunto, você, logicamente, sabendo fazer as perguntas corretas, você consegue, de casa, a qualquer momento, qualquer hora que você não estiver fazendo nada, consegue se aprofundar. Então, eu estou aqui exatamente nessa situação, né? Eu comecei a ler um artigo e apesar de eu ter uma noção de como funciona a análise, eu me deparei com um parágrafo que eu não consegui entender. Eu vou mostrar aqui como que a gente faz, a gente pode se valer desses chatbots para, então, ajudar a gente a sanar alguns empecilhos. Vou mostrar aqui primeiro o artigo e depois mostrar como resolver. Hum, Esse é o artigo. Então, aqui foi o parágrafo que eu parei, que eles comparam dois tipos de abordagem, que é o PAGE e o GSA, que aqui é relativa a enriquecimento de conjunto de. Eu não consegui entender a parte de permutação para calcular os scores, tanto de um conjunto quanto do outro. E, então, como que a gente faz? De forma bem simplista, a gente apenas copia o parágrafo inteiro e depois a gente vai, então, fornecer alguns comandos, né, os prompts, para a máquina conseguir te auxiliar de forma mais específica. Então, como é que a gente pode escolher esses comandos? Então, primeiramente, eu falei que para ele me explicar de forma simplificada o parágrafo, e então aí foi o primeiro prompt. Você coloca o ponto para finalizar o prompt, depois insere um novo prompt. Então, qual foi o novo prompt? Considere que sou leigo na área. Então, a máquina vai saber, ela vai tentar formular respostas baseadas em que o usuário como eu não tem uma, uma, uma base muito boa na área. Depois eu coloco um novo ponto e insiro um novo prompt. Considere que me interessa pela parte metodológica e estatística. E depois um novo prompt, como que o GSA ele calcula, né, esses scores. Assim, depois aí
eu colei o parágrafo inteiro. Então, depois eu enviei e ele começou a explicar de forma bem simplista o que seria. Então, ele explica o que seria o GSA, a diferença com o PAGE, e em relação à pontuação score, né, que é o Z-score, e então depois ele dá um resumo do que seriam essas duas técnicas. Depois, como assim, a minha preocupação maior era a relação à estatística dentro da análise, que é a análise de permutação, que eu até então nunca tinha ouvido falar, então eu forneci um novo prompt. O seguinte prompt. Agora me explique como funciona o cálculo dos scores usando a permutação. Depois eu coloco um ponto e um novo prompt para ficar mais específico, falando seja bem didático. Então ele começa a explicar de forma didática que primeiramente a gente tem os Z-score do conjunto inicial de genes, e aí ele fala como é que faz, que é feito. Então começa com o conjunto e calcula o Z-score para esse conjunto. Na segunda parte, a permutação. Como funciona a permutação? Então ele fala que ela é feita pegando genes de um conjunto e colocando no outro, calculando o Z-score, e vai fazendo isso com vários genes. Então você vai aleatorizando esses genes de forma que você perde o sentido ou perde a correlação entre um gene e o outro, de um conjunto e de outro. Então calcula o Z-score para esse conjunto. Então no final você vai ter cálculo do Z-score para cada uma, então tanto para a permutação quanto para os seus resultados originais, e a estatística é feita comparando esses Z-score real com o Z-score que você calculou fazendo essa permutação. Se forem diferentes estatisticamente, então você vai ter essa significância, baseada aí nessa significância estatística. O que, é que a gente faz quando a gente acha que conseguiu entender a análise? Aí você, no final, você envia um novo prompt, certificando de que realmente você entendeu. Eu coloquei aqui, deixa eu ver se entendi. Eu mostrei os passos, por exemplo, que no geral você vai comparar entre a distribuição de um Z-score com os dados originais de interesse e aqueles fornecidos pelo conjunto criado aleatoriamente pela permutação. E aí eu pergunto, é isso? Aí ele coloca que sim. Então, quando ele fala que sim, ou exatamente, que você entendeu, mostra que você conseguiu captar a informação de forma bem ou básica, ou pelo menos você conseguiu pegar a essência da análise. E é dessa forma que, se, por exemplo, eu não tivesse compreendido totalmente, ou somente parcialmente, ele iria mostrar que eu teria compreendido uma parte e iria tentar me introduzir novos conceitos ou de formas alternativas para eu conseguir compreender. Então, essa é uma forma que você tem. Então, quanto mais específico você for inserindo prompts após cada ponto e mostrando que você, dando um arcabouço geral para a máquina de entender, você vai ter respostas mais assertivas. Isso funciona com qualquer tipo de artigo, qualquer tipo de análise, qualquer área, que eu mostrei da minha área, mas pode ser qualquer área. Então, não era isso. E até a próxima.